Agradecer a todo mundo que já entrou aí conosco, agradecer o seu tempo, primeiramente, né? Sempre eu honro e agradeço muito os tempos dos profissionais em vir compartilhar conosco conhecimento gratuitamente, de forma genuína aqui. Então, essas trocas são extremamente importantes, tanto para pais, tanto para profissionais. E eu compartilho muito, Tânia, antes de você se apresentar e eu falar um pouquinho sobre o mundo, foi nessas trocas que eu consegui ajudar muito meu filho sobre o desenvolvimento dele, né? Então, esse tema que a gente escolheu hoje é muito importante, tanto para pais, profissionais, e foram nessas trocas de live, tudo de forma genuína, gratuitamente, eu aprendi muito. Só que o mais importante, não adianta a gente participar aqui e não colocar em prática, não analisar em casa, não conversar com o profissional, ou o profissional analisar essa criança. Então, é muito importante a gente fazer isso. Então, o mundo, falando um pouquinho sobre o mundo foi pensado justamente nesses pais que estão recebendo o diagnóstico, que estão em processo de intervenção, que não sabem por onde começar, de repente está nesse desbravamento do que é o autismo, como é o nosso caso aqui, meu pequeno, daqui a pouco ele aparece, tá fazendo bagunça. Ele está com 6 anos, mas cada etapa é algo novo, a gente está no processo de alfabetização, a gente sempre está aprendendo e eu sempre coloco em prática. Hoje eu tive reunião com escola, coordenador, um monte de colegas, e hoje mesmo eu aprendi uma coisa nova sobre a alfabetização, então todos os dias a gente aprende. Então o mundo foi pensado nesses pais, nesses profissionais também, para criar essa ponte. Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Mundo Atípico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Então, eu sou a Lidiane Luz, para quem não me conhece, sou fundadora aqui do Mundo, sou mãe do Tiago Luz, ele está dentro do espectro autista, então o Mundo foi pensado sempre para estar acolhendo esses pais. Sou gestora, sou estrategista, tenho uma assessoria especializada em desenvolvimento infantil e autismo, sou esposa do Denner, sou curiosa, sou bem nerd, estudiosa. Meu livro está aqui, que eu recebi, que eu li, acho que em duas, 3 semanas eu li. Então, essa é um pouco de mim. Mas a gente vai conversando, esse é um bate-papo, e aí a Tânia vai conversar conosco sobre as perguntas que vocês enviaram para nós, e aí a gente vai conversando, e no final a gente abre para perguntas, tá? Então, Tânia, queria que você se apresentasse, e aí depois a gente vai conversando e vai seguindo essas perguntas que enviaram para a gente, que são muito poderosas. Combinado. Então, vamos lá. Meu nome é Tânia, eu sou fonoaudióloga.
Eu atuo exclusivamente com autismo já há mais de 10 anos. Eu sou formada desde 2008. Eu comecei na área hospitalar e fui vindo depois para a área do autismo, né? E tem mais de 10 anos que eu estou exclusivamente com autismo. Sou analista do comportamento, trabalho com apraxia de fala infantil, transtornos motores da fala, com prompt, comunicação alternativa, alfabetização, que é uma fase muito gostosa, essa fase de alfabetização. Sou mediadora pedagógica na Universidade de Anhanguera, aqui em São Bernardo também. Então é bem gostoso também pegar desde os graduandos, né? Uhum. Cursos de formação, mentoria e supervisão que a gente já dá para graduado, pós-graduado, é muito gostoso. Eu sou coautora do livro Além do Autismo, que foi esse que eu te enviei. Ah, tá aqui. Eu tirei ele. Esse aqui, ó, gente. E é uma delícia esse livro de ler, é sensacional. Muito prático. E eu também sou mãe atípica. O meu pequeno vai fazer 3 anos. Então, assim, eu já tinha um contato muito legal com os pais dos meus pacientes, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, de muita empatia, que sempre tentei me colocar no lugar. E agora, não só me coloco no lugar, como muitas vezes sinto, né? Então, eu estava vindo hoje no carro, você falou da correria, eu também deixei meu pequeno lá em cima com meu marido, que ele não queria dormir de jeito nenhum, e desci. E aí você falando e eu me identificando, né? Que falou, gente, já sempre foi uma correria, mas com um filho atípico, Nossa. é assim. Agora eu me entendo porque que antes eu via mensagens de mães atípicas e falava, nossa, elas se conectam de um jeito muito diferente, né? E eu entendo plenamente porque agora que eu falo, gente, só quem está dentro da maternidade atípica entende a maternidade atípica mesmo, porque o que passa todos os dias ali, quem tem uma maternidade não atípica não consegue entender, porque não vive aquilo, né? É muito diferente. Então eu vivo e vejo de uma maneira muito diferente hoje, muito mais intensa. Uhum. Esse livro deu um significado muito maior para o meu dia a dia agora, esse livro que está na sua mão. Uhum. Também sou coautora do ABA, Teoria e Prática, que vai ser lançado dia 12. Dr. Thiago Crasso. Aba Teoria. Como que é? ABA, Teoria e Prática. Tá. Vai ser lançado no Congresso Gaúcho, dia 12 agora, né? Então a gente está aí no pré-lançamento dele. Também tem um livro de transtornos motores da fala. E sou coautora de um livro também, Autismo na Escola, que vai ser lançado em novembro, no Congresso Espectro, em novembro. Que aí é um livro do Dr. Thiago Castro também, que vai falar só sobre o TEA dentro da escola em todos os contextos. Aprendizagem, alfabetização, comunicação alternativa. Então, toda a parte sensorial. Então, está um livro também muito rico sendo construído aí para ser lançado em novembro. Tem novidades esse ano. Sempre trabalhei só com a fono. E agora estou com uma clínica multi. E aí eu coloquei psicoterapeuta, psicopedagogo e musicoterapeuta também para conseguir agregar mais, né, as terapias dos pacientes, todos também analistas do comportamento. Olha, acabou. Eu acho que acabou. Acho que acabou. Olha, a questão me perguntam muito como dar conta. Como vocês dão conta? Eu falo assim, eu até brinquei, sábado eu vou falar com uma clínica com mães, e eu brinco que as pessoas falam, primeiramente você foi estudar sobre autismo para ajudar o Thiago. Eu falei, fui aprender a gerenciar muito mais meu tempo, porque eu sou da área de gestão, né? Eu tinha carreira corporativa, não sou da área de desenvolvimento infantil, eu não sou psicóloga, como muitas pessoas já acham que eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga. Atuava na área de gestão comportamento, fiquei no corporativo durante 10 anos, aí nessa correria com o Thiago, terapia, estimulação, de madrugada que eu estudava, era assim. E aí eu fui aprender mais ainda sobre gestão, porque minha cabeça era, eu preciso trabalhar, preciso de um excelente plano de saúde, assim como era no corporativo, para pagar todas as terapias no particular. Como dar conta? Vamos estudar cada vez mais gestão de tempo. Eu já era muito boa. Fiquei excelente. Fiquei PhD em gestão do tempo. Então, assim, eu falo para as mães, eu compartilho muito sobre rotina aqui, né? Mas como consegue? Eu falei, se eu dou conta, você dá conta. Mas como eu atuo muito com o profissional, a profissional fala, eu não estou conseguindo. Eu falei, Fia,
Você não é mãe atípica, seus meninos tá tudo crescido, e aí você vem falar para mim que você não tá dando conta. Eu falei, não, pode organizar a sua rotina que você vai dar conta sim. Então, assim, tem como. Então, é uma questão de organização. Eu penso muito assim, antes da gente querer organizar a vida do nosso filho, a rotina dele. Ah, ele precisa fazer isso, agora tal coisa. Que é muitas coisas práticas que falam nesse livro sobre o dia a dia, sobre autonomia, sobre a questão sensorial. É mais sobre, primeiro, os pais, a família, aquela estruturação, né? Esse livro fala muito sobre parentalidade, organizar aquela família, aquele meio, para realmente favorecer um ambiente mais enriquecedor do que a criança primeiro. Então, eu sempre falo, mãe, vamos entender como é a sua rotina, vamos fazer gestão de tempo, vamos sair um pouco você das redes sociais, você da tela. Há muito tempo, eu não sei o que é série de Netflix. Há muito tempo, eu não sei o que é série de Netflix. E eu amo filme. Eu amo assistir um filme com o meu sogro no domingo, sabe? Eu amo, Tânia, eu amo cinema, eu amo, mas eu não tenho esse privilégio. Então, assim, porque eu tenho outras prioridades. E graças a Deus eu tenho outras prioridades. Então, que bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que foi entrar nesse meio dos livros? Como que foi para você? Por que você quis entrar? Porque, assim, é tão bom, porque os livros é um conhecimento que o profissional ele passa ali para a vida toda. Porque isso aqui, né, tá aqui, mas ele vai sumir nas redes sociais, acaba sumindo. Como que foi essa entrada para livros, para passar conhecimento? De onde surgiu isso? De onde surgiu? Eu sempre quis escrever, sempre quis, eu sempre gostei. E eu vou te falar que esse livro foi o maior divisor de águas da minha vida. Porque quando eu escrevi esse livro, eu conhecia a Dr. Tiago Castro, eu conhecia o Dr. Rafael Rangel por rede social. Nunca tinha curso deles, nunca tinha sido mentorada por eles. E aí, eu comecei a pesquisar sobre capítulos de livros e falei, eu vou escrever um capítulo pela Literária, né? Porque eu sei que eles têm programas de coautores. E fui pesquisar algum livro que tinha de interessante. Aí mandei lá mensagem para a Literária, falei que eu queria escrever e que eu trabalhava com autismo e tudo mais. Ela falou, olha, eu tô com uma proposta aqui de um livro, que era esse livro da Glauce. Eu não conhecia a Glauce. Aí, falei, bom, vou falar com ela, né? Não conhecia ainda, vou falar com ela. Falei, a Glauce já era aluna do Dr. Tiago Castro. E aí ela falou assim, não, vamos lá e vamos escrever junto, vamos formular o seu capítulo, tudo mais. Aí eu passei para ela a ideia que eu tinha de capítulo, tinha outras fonos já, ela dividiu, vamos fazer assim, beleza? Um grupo de fonos, eu escolhi o tema e escrevi. E aí depois disso a minha vida mudou, porque depois que eu conheci a Glaucia, ela falou assim, você não conhece o curso do Dr. Tiago? Eu falei, não, então vamos conhecer. E aí minha vida mudou. Foi um divisor de águas da minha carreira o capítulo desse livro, porque depois que eu escrevi esse capítulo, eu conheci muito mais gente, e aí eu comecei a me aprofundar em cursos, e assim, você entra na vida do Dr. Tiago e o negócio é muito louco, porque você entra para fazer um curso. Eu faço hoje 3 pós-graduações, eu já tenho 5 certificados dele, eu já tenho 2 certificados do Dr. Rafael Rangel, então assim, você começa a estudar, e aí é o que você falou, as prioridades mudam. Sim. Aí você se torna parecido com as pessoas com quem você mais convive, né? Com certeza. Começa a conviver com gente que só estuda e progride, e vamos fazer de tal forma, e vamos fazer de tal forma, e as pessoas querem sempre estudar mais, aprender mais. As pessoas desse meio, elas têm sede pelo aprendizado, né? Aí daqui a pouco me veio a oportunidade da faculdade, eu falei, nossa, vou estudar e aprender mais ainda. E aí eu entro no meio universitário, vou para a faculdade 2 noites por semana, todo mundo ali estuda atualização, estuda. E aí você muda totalmente a sua forma de vida, porque antes eu via a rede social como, vou me distrair. Rede social como eu vou aprender, cadê os artigos científicos? Você entra no meu Instagram, é só artigo científico, essas coisas que tem no meu feed, porque é só isso que eu vejo mesmo, que eu procuro. E aí eu fui aprimorando cada vez mais o meu lado profissional. Eu já tinha muitos estudos, muitos cursos, e agora é assim, é uma imersão
maluca. E eu acabo aplicando isso na minha vida, né? Porque afinal eu uso muita coisa com meu filho. Sim. Né? Então, assim, eu consigo orientar com cada vez mais qualidade. As minhas aulas são de cada vez mais qualidade. Cursos de formação são de cada vez mais qualidade. E eu aplico isso na minha vida. E a gente que é mãe atípica, é difícil uma rede de apoio. É. Porque por mais que as pessoas tentam, às vezes, ajudar, elas não sabem ajudar. Uhum. Né? Assim, as pessoas até tentam ajudar, mas a forma como seu filho fica, a forma como ele entra em crise, a forma como as pessoas acabam ficando um pouco limitadas. Então, Uhum. a rede de apoio acaba sendo, pelo menos aqui em casa, é eu e meu marido. E aí, a escola deles, são as minhas maiores redes de apoio. Então, todo conhecimento. Ai, que lindo! Beijo, mamãe. Vai lá. Você tirou? Vai lá colocar a blusa. Vai lá colocar. Tirou a blusa. Então, todo conhecimento que eu vou tendo, eu vou reaplicando na minha própria vida. E eu vou tentando trazer, eu vou tentando trazer. Isso vai virando uma rede sem fim, né? No começo que você falou, né? Cuidar da gente mesmo, né? A primeira pessoa que você coloca a máscara no avião é você, porque se você Uhum. não coloca a máscara, não tem mais ninguém, né? Então, o olhar para si, o se aprimorar, para você conseguir aprimorar eles também, né? Isso é muito importante. Tudo, Então, tudo começa na gente. Não tem como. Até porque não tem como. Se a gente está desregulada, eles desregulam. desregula. Não tem como. É um imã, assim, é nítido. A semana, o dia que eu estou mais agitada, o meu filho vai estar no mesmo jeito. Tá no mesmo, se eu estou mais cansado, está no mesmo jeito. Tá ali, dentro daquela frequência, dentro daquela energia, dentro de tudo ali do dia a dia. Porque tudo que acontece com a gente reflete nos nossos filhos. A Não tem corregulação como. deles, né? Eles não conseguem se organizar sozinhos, eles se apoiam na gente. Esse Na apoio, gente, não. na gente. Então a gente tem que ter a segurança ali e compreensão de tudo isso. Mas eu fico muito feliz, eu sou também, assim, agora eu não estou dando mais aula, mas eu estava dando aula. Até ano passado eu estava conseguindo dar aula, agora eu não estou dando mais aula. Até a minha cunhada falou: ele sempre devia fazer medicina, né? Daí eu falei: aham, tá, e quem que vai cuidar da família? Essa Faço, altura do campeonato? da meia-noite às 6, agora o que eu faço é da Não, noite às 4, né? eu falei, não, calma aí, vamos com calma. Então, mas o interessante eu atuo, né, diretamente com profissionais, né, e falo muito sobre carreira, sobre desenvolvimento com eles. E eu sou o tipo de pessoa que odiava a rede social. Eu odiava. Eu odiava, assim, eu odiava isso aqui, rede social, se expor. Porque eu fui também muito meio acadêmico, né? Meio corporativo, o pessoal quase não tem nem LinkedIn. Então, é outra forma de comunicar, é outra forma de falar. Mas que bom que você está tendo essa oportunidade, mudando esses divisores, que é muito importante para você, para sua carreira, para todo mundo que está à sua volta. Então, eu fico muito feliz de ver assim, profissionais cada vez mais se conectando, porque o Thiago Castro ele abriu um universo de possibilidades para profissionais do nosso nicho. Sim. Porque, Tânia, eu sofri muito para procurar achar os profissionais para ajudar meu filho. Assim, nas redes sociais eu não encontrava. Eu falava, mas gente, como que esses profissionais... E eu não conhecia ninguém. Eu falei, gente, como que eu vou achar um psicomotricista, clínica de aba? Eu tenho uma cliente que é uma pioneira de clínica de aba que não tinha Instagram. A gente que fez. E foi pioneira aqui em Mato Grosso do Sul, a clínica de aba. Eu não achava fono, eu não achava esses profissionais nas redes sociais. Como que eu ia encontrar? Então, é importante estar nas redes sociais e estar junto com pessoas que estudam, que sempre estão buscando conhecimento. Então, as portas que o Thiago, o Dr. Rafael mesmo está fazendo um lançamento agora, é muito importante mesmo, mas tem um peso e nem todo mundo está disposto a esse peso, porque tem um custo da exposição, mamãe tá fazendo live, filho, tem um custo da exposição, tem um custo da família, então tem muita coisa aí atrás dos bastidores que eu sei um pouco por trabalhar com marketing, eu conheço um pouco esse lado. Mas, Tânia, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Aí, nossa ideia é sempre responder as perguntas que chegam para a gente, né? Sim. Então, para quem está aqui, está nos ouvindo, já peço, compartilha essa live. Se tem um aviãozinho, entra eu, influencer blogueira, pega um aviãozinho, tem aqui embaixo,
encaminha para colega de trabalho, para mãe, para pai, para avó, para o tio, para todo mundo aí, mas depois fica gravado a live também, tá? Vai ficar gravado no nosso canal. Então, a primeira pergunta que encaminharam para a gente foi: quais são os primeiros sinais que a intervenção pode não estar funcionando como deveria? Que é muito... Isso acontece muito com pais, eu vejo, sou mãe, em recepções de clínica. Poxa, eu tô vendo que meu filho não tá evoluindo, já tá com 3 meses de terapia, ainda não aprendeu nada. E aí, o que faz? Como que age? Na verdade, né, essa falta de evolução, ela tá muito atrelada a uma falta de avaliação junto com o planejamento. Eu falo justamente sobre isso na faculdade, e aí eu tenho lá muitas mães atípicas na minha sala, né? E as mães ficavam me olhando com uma cara assim de, gente, eu nunca vi nenhum profissional fazer isso com meu filho. Eu falo, não, é para fazer, né? Porque quando a gente vai começar a atender uma criança, a primeira coisa que a gente faz é avaliar. Então eu tenho os marcos do desenvolvimento, né? Como que os marcos têm que acontecer, e eu tenho uma criança, né, com desenvolvimento atípico. E cada uma vai ter uma forma totalmente diferente de apresentar esses marcos. Porque cada uma vai ter transtornos sensoriais diferentes, nível de cognição diferente, nível de suporte diferente. Então, eu não consigo colocar todas numa caixinha, né? Eu tenho que avaliar um a um. Avaliei, eu sei o que ele está fazendo, eu conheço o desenvolvimento, eu sei o que ele tem que aprender depois. E aí, com uma boa avaliação, eu tenho um planejamento de ensino montado adequado para curto prazo, 3 meses, médio prazo, mais ou menos 6 meses, e longo prazo, objetivos para 1 ano, né? E dentre esses objetivos, eu tenho que ter objetivo de aprendizagem, objetivo escolar e objetivo para a família. Então, terminei a avaliação, montei o plano de ensino, faço uma reunião com a família. Bom, observei isso e isso. Para 3 meses a gente vai atingir esse objetivo. E os objetivos, eles são muito palpáveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que não faz pedido, que não fala, meu objetivo tem que ser palpável. Ó, ele vai pedir, por exemplo, água, o brinquedo e a mamãe, por imagem, por exemplo, por PECs. Eu tenho esses 3 objetivos para 3 meses. Passou 3 meses, vamos lá, eu vou pegar meu planejamento de ensino. Na área de comunicação, eu tenho que ele tem que pedir essas 3 coisas. Não está pedindo ainda. Bom, ou meu objetivo foi traçado errado, ou eu não trabalhei para atingir esse objetivo e ele se perdeu no meio desses 3 meses, ou a minha avaliação não foi correta. E aí, eu já paro para rever o que aconteceu. Agora, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. Qual que é o planejamento de ensino? Quais são os objetivos a serem trabalhados? O que aconteceu nessa avaliação? Eu ainda não sei. O que essa família vai fazer em casa? Então, vamos lá. Se essa criança não fala, um objetivo eu vou ter que dar para essa família. Ó, você vai dar água, então, quando ele apontar. Modelo apontar para ele apontar para a água. Vai ser o objetivo de casa. Passou 3 meses, a mãe tinha que fazer só isso e não aconteceu, alguma coisa está errado. Ou na minha avaliação, ou na minha orientação, ou na intervenção, né? O que não dá é, melhorou o quê? E aí, é por isso que a gente tem que ser muito criterioso, né? Ah, não melhorou. Tá, o que é melhorar? Se eu tracei um objetivo claro, eu sei o que ele tem que fazer. Eu não posso colocar, por exemplo, o seu filho tem que melhorar a comunicação. O que é melhorar a comunicação? Para cada um vai ser uma coisa totalmente diferente. Então, ele tem que ser algo bem palpável. O seu filho tem que pedir tal, tal e tal item. Em 3 meses de tal forma. Beleza? É para isso que a gente vai trabalhar. Ele vai começar em 3 meses a dar tchau. Ok? Ok, é para isso que a gente vai trabalhar. E aí, não fica uma coisa assim de eu não sei o que está acontecendo, para onde que foi, melhorou o quê? Porque eu sei quais são os objetivos que eu tenho que seguir. Então, normalmente, quando ficam coisas mais perdidas, é que a avaliação não está muito organizada e o plano terapêutico também não está muito descritivo. E muitas vezes o plano, às vezes, nem foi apresentado para a família, né? E aí a família está tão perdida quanto, porque afinal,
eu também não sei o que meu filho tem que começar a fazer. Então, como que é essa devolutiva, né? Porque quando a gente monta o plano terapêutico, a gente apresenta para a família muitas vezes discorda do plano terapêutico. Fala assim, olha, para mim isso não é importante. Né? Então, por exemplo, vou treinar desfraude. A mãe pode virar para mim e falar, eu não quero que você treine desfraude, vai me dar mais trabalho. Para mim isso não é importante. Ok, então eu vou mudar o objetivo. Né? Então, esse alinhamento ele tem que acontecer o tempo todo, desde o início do processo terapêutico até o final, né? Ele é constante. A gente vai mantendo essas devolutivas o tempo todo com todas as famílias. Até porque muda cenários, né? Teve uma situação em casa que foi nossa mudança para nossa casa. E aí nós morávamos, até era questão de logística também, muito próximo às clínicas, né? Para fazer. Até que a gente mora em Campo Grande, não é uma grande capital, mas ficava fácil porque era intervenção precoce, era muita terapia. E também meu trabalho, né? E aí era uma questão logística. Quando nós mudamos, afetou toda a rotina, afetou a questão do desfraude, retomou tudo de novo. Eu falei, gente, meu Deus, aí a gente sentou, viu todo um objetivo naquela época, porque a gente teve que retomar a questão do desfraude, retomar muita coisa, porque confundiu muito a cabecinha, a questão da rotina, né? Então retomou muita coisa. Então eu lembro que nessa fase foi, vamos dar alguns passos para trás para lá na frente a gente colher fruto. E aí foi isso em vários momentos da intervenção do Thiago. O profissional falou, olha, mãe, vamos diminuir um pouco a intensidade de terapias para a gente poder fazer isso, porque está acontecendo isso, está acontecendo isso. Então, é melhor agora. Então, esse alinhamento é extremamente importante, né? E é o tempo todo. É o tempo todo. Às vezes acontece uma rotina na escola de diferente, né? Muda um professor na escola. A professora saiu de licença maternidade, coisa que pode acontecer muito frequentemente. A professora foi afastada, saiu de licença maternidade, mudou o professor. Muda toda a rotina dele na escola. Começa a refletir no comportamento em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Aí é aquela criança que fazia contato visual e para de fazer. É aquela criança que estava indo bem na comunicação, começa a se comunicar um pouco menos, começa a se desregular um pouco mais, porque quebrou toda a rotina de novo. Então, às vezes, pequenas mudanças no dia a dia é obrigatório a revisão de tudo, né? Era aquela criança que estava dormindo bem, daqui a pouco a medicação para de fazer o efeito desejado. Como efeito colateral, tem que trocar a medicação. Muda o quadro inteiro, né? E daí, até o tempo de o médico parar, reavaliar, reorganizar a medicação, às vezes você perde, por exemplo, 3, 4 meses. Aí você tem que saber parar, dar uns passos para trás, reorganizar e voltar de novo, né? Então, isso é muito... Quando a gente faz um planejamento de ensino, não é que a gente fez um planejamento com objetivos de 3, 6 e 1 ano e daqui a 1 ano eu revejo. É todos os dias, porque dia a dia as coisas mudam, né? Dia a dia tudo pode acontecer. Uma noite mal dormida vai mudar uma semana. Então a gente tem que ter essa noção, né? E ter esse contato diário mesmo com a família. Porque qualquer coisinha que dá diferente na rotina altera o nosso dia. E aí vai da flexibilidade do terapeuta. Porque a flexibilidade fica difícil. Interromper, mas a questão que eu percebi aí nessa caminhada, a humildade de alguns profissionais em conversar isso seria o básico, né? Seria o que deveria ser feito. Um profissional que é de uma área, então um fono junto com um TO junto com a se conversarem, porque às vezes é uma coisinha que precisa ser ajustado para voltar ao eixo, uma coisinha, e às vezes algum profissional não tem essa humildade de conversar, não é aberto a algo que deveria ser normal, não é feito. Tive vários alinhamentos em determinadas etapas aí da intervenção do Thiago, onde não estava acontecendo essa humildade e tempo do profissional. Não era só... Era humildade e tempo do profissional. Lotar a agenda e não conseguir nem falar com as famílias. E, assim, absurdo. Eu falo para o profissional, para de ficar atendendo 24 horas do dia. Você precisa conversar com a sua família. Você precisa dar devolutiva. Você precisa viver também. Né? Então, esse alinhamento, essa conversa são importantes. E aí, para os pais, Tânia, como é importante a gente conhecer no detalhinho os nossos filhos em cada ambiente que eles vão. Olha, uma coisa que, assim, para a gente fez toda a diferença.
na escola do Titi, hoje conversando com a AT dele, ela me falou, Lidy, ele chega, ele abre o potinho dele e ele vai comer um biscoito, ou o que você manda para ele. Aí ele vai ver o que ele gosta mais, uma banana, ele vai ver e ele come. O que eu percebi? Ela falando, parece que regula ele. Eu falei, sim, porque é objetos crocantes, né? Então ele já entra e vê todas as crianças. Então, quando ele abre, ele pega ali um biscoito, qualquer coisa crocante, um pãozinho torrado crocante, é uma regulação. Então, ali ele já está se aconchegando, preparando o dia dele. Entendeu? Então, isso é importante. E aí eu falei para o pai dele, falei, olha, aquele dia que a gente esqueceu o lanche foi o tormento da escola. Então, é um detalhinho, é uma coisinha assim, no dia a dia que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Ó, não pode esquecer um lanche jamais, porque daí mexe na rotina da escola. Aí, sim, porque o sensorial dele já não foi regulado, acabou. Aí ele não consegue mais se encontrar de novo, né? exato. Eu falei, gente, é uma coisa. Só que assim, hoje, por que eu, mãe? E aí eu, mãe, não sou profissional, eu sei disso porque eu fui estudar, porque eu fui ler livro, porque eu fui fazer estar em live como essa, né? Que uma coisinha faz total detalhe na vida do nosso filho. A segunda pergunta foi quais erros profissionais podem acabar atrasando o desenvolvimento da criança sem que a família perceba? Acho que seria protocolos, esse próprio objetivo, né? Essa reformulação que você falou, Sim, que já essa responde. é a que eu falei, porque muitas vezes o que acontece, tá? E aí, isso infelizmente acontece muito ainda. As pessoas, o profissional às vezes monta o plano de ensino e nem sempre tem aquela, como que eu vou te falar isso de uma maneira que fique bem clara, aquela organização de bater naqueles mesmos objetivos todas as sessões, mesmo que precise de uma flexibilidade do profissional. O que acontece muitas vezes? Eu tenho um planejamento terapêutico, mas naquele dia o meu paciente não dormiu bem. Naquele dia ele está cansado. E aí não é que eu não vou cumprir os meus objetivos, mas eu tenho que flexibilizar. Né? Então eu tenho que às vezes mudar alguma estratégia para conseguir o mesmo objetivo. Eu tenho que flexibilizar aquela rotina daquele dia. Então eu tenho que manter o objetivo, né, que eu tenho com ele, eu tenho que manter ali a minha linha de aprendizado. Se eu me esquivo disso, se eu esqueço disso, se eu não faço as anotações, os registros de tudo isso, às vezes eu me perco nos objetivos. E aí passa uma semana, 2 semanas, eu já esqueci o que estava escrito naquele planejamento, porque eu não fiquei registrando. Eu não fiquei entrando ali o tempo todo e registrando tudo que minha criança estava fazendo. Quantos pacientes você atende, né? Você não vai lembrar o que aconteceu na semana passada do paciente que eu atendi hoje se eu não tiver isso registrado, né? A memória falha. E aí, quando o paciente chega, vai ficando mais no improviso. E aí, acaba acontecendo mais improviso do que atendimento mais certeiro, né? E quando tem mais improviso do que atendimento certeiro, a gente tem menos evolução. E aí, quando você vai pegar o plano de ensino de novo, né? Bom, vamos lá. Daqui a 3 meses, quais serão os objetivos que foram traçados? De 10 que você traçou, 1 você conseguiu. Por quê? É por isso que eu falo, né? Reveja sempre o plano de ensino. Alguma coisa está errado? Foi a minha intervenção? Alguma coisa que eu esqueci? Alguma coisa que eu esqueci de orientar? E aí é muito importante isso, né? Eu sou analista do comportamento, né? Skinner fala que o problema quando alguma coisa dá errado ali, né? Então, o comportamento da criança está atrelado ao ambiente. O ambiente sou eu. Então, o paciente não evolui? Não. O meu método de ensino está inadequado. E isso é muito importante, né? A gente chamar para a responsabilidade que se eu sou o ambiente e o meu paciente não está evoluindo, eu estou sendo aquele problema. Como que eu vou alterar o meu planejamento para ele começar a responder? E aí a gente tem estratégias, eu tenho que aumentar a motivação, eu tenho que aumentar a dica, eu tenho que mudar alguma estratégia. E essa, de novo que você falou, a humildade. A humildade de reconhecer, né? Toda criança tem capacidade de aprender. Se eu tô aqui matutando 6 meses, 1 ano, e esse paciente não saiu do lugar, alguma coisa tá errada, e provavelmente alguma coisa tá errada comigo. Eu não tô sabendo manejar, né? Então, muito comum que eu falo muito pro pessoal que eu supervisiono é se grava.
E isso eu aprendi sendo supervisionada, né? Uhum. Grava a própria sessão, porque às vezes, no decorrer da sessão, você acaba fazendo umas coisas que você não percebe. E aí, quando você olha depois aquela gravação, você fala, nossa, eu não corrigi o comportamento porque eu reforcei sem querer. E aí, na outra sessão, você já muda, né? Mas se você fica entrando em embate com a criança, você não chega em lugar nenhum, né? Então, partindo do princípio que o comportamento é modelado pelo ambiente, que o ambiente sou eu, sempre que alguma coisa não está evoluindo, eu tenho que me olhar. Eu tenho que me olhar de novo, rever o repertório desse paciente e pensar como eu vou fazer para atingir esse objetivo. Tá? E eu vejo muitas vezes o contrário. Ah, porque ele não colabora. Pera, você tá. Ele não está colaborando por quê? Muitas vezes eu falo para os meus profissionais, mas você é chato. Porque você quer, por exemplo, que uma criança de 3 anos entre e senta na cadeira, você é chato pra caramba, ninguém vai gostar de você. Você vai ter que brincar, você vai ter que conquistar, você vai ter que motivar. Então é esse olhar, né, que o profissional tem que ter para ele mesmo, né? E os pais a mesma coisa. Às vezes eu recebo a queixa assim: ele não sai do celular. E você sai? É, Ou a criança está brincando ali sozinha enquanto você está respondendo no WhatsApp o tempo todo? Né? Então, muitas vezes a criança está repetindo o seu próprio comportamento. exatamente. A gente aqui, né, em casa, a gente. O que nós fizemos? O Titi começou a intervenção com 1 ano e 8 meses, né? E aí, uma rotina totalmente estruturada. Nossa, a gente estava tentando voltar à academia, então dormia à tarde. Ele estava indo para a escola à tarde, então estava acordando tarde. Uma rotina totalmente circular. Aí encontrei uma bênção de uma pediatra na nossa vida. Não, vamos aprender aí organização de rotina do Thiago. Como que é da criança? Aprendi. Beleza. Vamos zerar primeiro celular. Zero celular combinado com os avós. Não é para dar. E aí, começando a primeira intervenção, foi fono, né? Não tinha fechado nada ainda. E aí, foi um desafio enorme. E aí eu falo, gente, é um desafio enorme, porque primeiro foi o celular, ali ele pequenininho. Depois foi TV. Por quê? Não tinha como a terapeuta competir com a TV e nem celular. Só que assim, era eu, depois da terapia, brincando, levando no parquinho, escola, porque eu tinha que deixar uma forma de estar brincando com ele, só que eu trabalhava. Então, eu tenho fotos, eu trabalhando assim com o notebook, eu coloquei uns negócios assim no guarda-roupa. Ele aqui comigo, ele bebezinho, eu coloquei uns negócios no guarda-roupa, um adesivo, para ele tirando enquanto eu tô trabalhando. Entendeu? Então, assim, é muito desafiador, muito. E assim, contar com a ajuda dos avós, né? Quem estava perto, assim, final de semana, né? Não deixar. E recentemente eu fiz um negócio. Porque assim, a gente trabalha com rede social, a gente trabalha com Instagram, com plataforma, o tempo todo tá com o celular na mão. E recentemente eu não fico muito tempo. Geralmente quem produz muito conteúdo, quem trabalha com rede social, não consome. E quando consome, é para a gente ver algumas coisas para trabalho. Então é muito específico. Isso cansa, ver muita tela, cansa para quem trabalha com arte. E aí, o que eu fiz? Eu tirei o YouTube. E aí, o que aconteceu? O Thiago pediu pro meu celular e falou, cadê o YouTube? Aí eu falei, mamãe, né? Cadê? E aí ele começou a ver, sabe o quê? Eu mostrei pra ele, olha aqui suas fotos. Fotos dos amigos, vídeos. Olha que foto você, bebezinho. Quando ele pede para ver o meu celular, é para ver as fotos. Ai, que bonitinho. Então, eu falei, gente, como eu não tinha pensado nisso? Então, não tem YouTube no meu celular. Não tem YouTube. E aí, o que ele vê? Ele vê vídeos dele, vídeo da família, vídeo deles. Só que assim, do Thiago, ele tem interesse em alguns vídeos sim, só que é pouco. Ele é mais do movimento, porque ele é um buscador sensorial. E hoje ele assiste TV conosco em YouTube, que também a gente não é uma família que assiste TV. É mais YouTube e alguns canais de YouTube. Então, algumas coisinhas a gente vai fazendo para tentar passar por tudo isso. E como alguns ajustes faz toda a diferença na nossa rotina, né? E essa questão que você falou que o ambiente modela o comportamento, por isso que eu falo que não tem como uma criança ter evolução sem ensinarem o que é aba para essa família.
não tem como, porque igual você falou, objetivo, metas a serem alcançadas. Eu, como um profissional da área de gestão, pessoas, nessa área, analista, por muitos anos nessa área, eu sei que é isso. Objetivo, para mim, vou ter que fazer isso, de quanto tempo? Ok. Agora, para o pai, que nunca ouviu esses termos, que é de outra área, é muito difícil eles entenderem, compreenderem isso. Que tem que dar continuidade de casa, que tem que pedir, que tem que fazer isso. É muito complexo. Então, eu não acredito que realmente é feito aba sem ali ter um treinamento com o pai, uma orientação. Não, Não acredito nisso. não, e não existe mesmo, porque o ABA, esse ABA que o pessoal conhece, que é a terapia da mesa, é um braço do ABA, é como se fosse um polvo e um tentáculo é a terapia da mesa. Os outros tentáculos é o resto da vida. E aí tem orientação parental que tem que ser feita, é o ensino dentro do mercado, é o ensino dentro do shopping, é o ensino dentro do cinema, é a vida cotidiana mesmo, né? O ensino estruturado, ele é bom para ensinar conceitos. Então, eu preciso ensinar para o meu paciente o que é mais, o que é menos, o que é grande, o que é pequeno. Porque ali, né, naquele ensino estruturado de mesa, ele tem uma resposta correta diante da minha pergunta. Pronto, eu ensinei o conceito. Agora, a utilização desse conceito acontece na vida, né? Real, então é no parque, é no mercado, é no shopping, é principalmente dentro de casa. Então eu também não acredito nessa terapia que vai para a escola, vai para a clínica, fica o dia inteiro na clínica. E se a família não tem orientação, se você não vai para um ambiente naturalístico, que você não ensina essa família o que fazer fora, não adianta nada, né? Porque a criança aprende, e a generalização? E a vida real dela? Porque a vida real dela é outra coisa, né? E aí você muda de cidade. E aí, começa do zero? O que acontece, né? Então, é de novo, né? O ambiente somos nós. Então, o ambiente dele é o pai, é a mãe, é o cachorrinho da casa, é o irmão, é a avó, é tudo, né? Então, a gente tem que partir do princípio que muda-se tudo. Lógico que é o que você falou, é outro universo, né? A pessoa começa a entrar nesse universo e fala, nossa, mas eu não vou conseguir dar conta. No plano de ensino, normalmente a gente coloca um objetivo para a família, no máximo 2. Então, é devagar mesmo, né? Você vai fazer isso. Conseguiu? Consegui. Agora, então, você continua isso, mais isso. Agora, então, você faz isso, mais isso, né? Porque é difícil. Normalmente as pessoas estão naquela rotina totalmente desestruturada. A criança que não dorme, a criança que não come, que tem seletividade alimentar e vai para a escola. E depois da crise em casa, tem a terapia, às vezes 1 hora por semana. O que eu faço no resto da semana? E para piorar tudo, nós somos de uma geração de rua. Sim. Tentando educar uma geração de prédio. Que mal pode pisar na rua. A gente não sabe brincar em casa. A gente não brincava em casa. A gente brincava com os irmãos. E hoje a gente tem um filho. A gente brincava com o primo. E hoje, filho único, não tem primo nenhum. Então, assim, a gente também, para piorar, a gente vem de uma geração totalmente diferente. Então, no consultório, eu tenho que ensinar a mãe a brincar. Porque se você pega os brinquedos e fala pra mãe, vamos brincar, a primeira coisa que elas falam é olhar e falar, eu faço o quê? Porque não sabe mesmo fazer isso, porque a gente não passou por isso, né? A gente teve uma criação totalmente diferente. Então, a nossa mãe estava lavando, passando e cozinhando, e a gente estava brincando com o irmão, né? Com o amiguinho da rua. A gente tem que fazer essa função de lavar, passar, cozinhar, e sentar no chão e brincar. Só que a gente também não sabe fazer isso, né? Então, esse ensino, até de ensinar a brincar com o seu filho, né? Eu vou te ensinar a pegar um carrinho e brincar funcional. Porque os pais não sabem fazer isso. E aí, o que acontece? A criança também está ali desregulada. O que a mãe e o pai faz? Naquele desespero de eu não sei o que fazer, vai pra fuga. Qual que é a fuga? WhatsApp. Aí você vê a criança ali desregulando ou vendo televisão. E o pai também vendo televisão, porque afinal, se você tirar a televisão dos dois, fica aquele vácuo gigante, né? E agora? Então, essa educação parental, tem que acontecer também na terapia, né?
E é totalmente. A gente para pensar, não, parece que a gente que está inserido nisso, do que pode, que não pode, que é o certo, brincar, a gente que parece que são os doidos, porque a nossa sociedade não está mais assim, não está assim para o brincar. Eu não vejo as crianças andando de bicicleta, igual a gente estimula ele na bike. Não vejo as crianças com perna quebrada, com braço quebrado, não sobem mais em árvore, não conseguem nos lugares, não vão em parquinho, você não vê parquinho lotado. Você é totalmente disfuncional para o brincar da criança. Então, e aí os pais não sabem. Eu fiz esses tempo atrás um story sobre o brincar. Não tenha vergonha de brincar com o seu filho no parquinho, de voltar a ser criança. Quais traumas que você tem sobre o brincar, que muitos têm também, do brincar, da exposição de brincar com o seu filho. Ter um filho pequeno é uma oportunidade de a gente poder brincar com ele, né? Da gente voltar a ser criança, ter memórias boas com o nosso filho. Porque ontem mesmo, ele estava olhando no portão ali os vizinhos, e aí eu falei, filho, vamos tirar a blusa. E aí nós dois agachados, assim, e ele já estava assim, eu já estava no meu subconsciente, preparando que ele ia levantar os braços e eu pegar ele. Na hora que ele levantou, eu falei, não dá mais para pegar. Acabou, já tá grande. E ele não é gordinho, mas ele é pesado. E aí, forte, pesado. E aí eu falei, gente, já acabou essa época. Já passou. E eu falei, ai, meu Deus, meu bebê. Já passou, é muito rápido. Então, eu falei, conversei com ele. Eu falei, filho, a mãe brinca muito com você, que acredita muito em você. Eu quero que você tenha essas memórias comigo. Eu quero que ele tenha memória no parquinho, de bicicleta, essas memórias. Porque são as melhores memórias que eu tenho dos meus avós, da minha mãe, do meu avô, assim, brincando. São essas memórias. Então, olha, não é fácil a vida de terapeuta, não, infantil. Não. Não é fácil. É tudo. Não, vocês estão. Aonde tirar o celular? Na onde que eu tenho que brincar de carrinho agora com minha criança? Não, não existe. Então, não é fácil a vida, não, viu? E assim, a queixa que a gente mais recebe é essa, né? Fácil, mas que horas que eu vou fazer isso? Que horas que eu vou fazer isso? E é difícil mesmo. Difícil. Eu falo que não é fácil a vida de terapeuta e do professor. Como assim? Como assim eu vou fazer atividade da escola? Eu falei, gente, isso daí eu já faço no automático. Mas que horas? Eu tenho que limpar a casa, tenho não sei o quê, né? Chego em casa exausta. Aí eu penso assim, gente, é só o negócio da aula. E meu menino, que é tudo isso, e a gente dá conta, né? Então. É que a grande sacada investe agora para você não ter o prejuízo depois. Porque quando você passa dessa infância, você chega na adolescência e você não fez, o prejuízo é muito alto. A conta chega, né? A conta chega. Então, é o que eu sempre falo, vamos tirar o celular. Ah, mas é difícil. E vai ficar cada vez mais. Você vai sofrer umas crises agora com o bebezinho de 3? Vai. Mas quando ele tiver 13, vai ser muito pior. E aí você não vai fazer mais. Então, normalmente, a conta chega, né? Quando a gente pede, olha, treina para ele fazer solicitação, para ele pedir por figura. Ah, mas eu quero que ele fale, treina primeiro a figura, a fala vai vir depois, porque se você quiser inverter e que a fala apareça primeiro, vai demorar muito mais, não vai desenvolver linguagem. E aí, quando ele tiver 7, 8 anos, muito provavelmente ele ainda não vai estar falando. Se você inverter e treinar agora, a gente tem mais chance dessa fala vir, né? A conta chega. Então, é melhor você perder um pouco mais de tempo agora e você ter mais funcionalidade depois, do que você inverter e você não ter funcionalidade quando você de fato precisar dela. Porque quando ele tiver 9, 10, 11 anos, a maior preocupação é a funcionalidade. Né? E a maior preocupação de todas as mães atípicas é: se eu morrer, acontece o quê? Né? E a gente tem que ter isso assim, eu tenho que criar ele para ele ser funcional, para ele ser independente, né? É muito difícil. Então, investe tempo agora para você conseguir relaxar um pouquinho depois, porque senão a conta é muito alta e fica cada vez mais difícil, não tem jeito, né? Cada etapa é uma etapa. Eu tenho
Eu tenho, assim, a certeza que, bom, tem minha fé, independente de religião, que Deus, a gente vai chegar lá no céu, se a gente merecer, que Deus vai fazer algumas perguntas, e uma delas é sobre os nossos talentos, como a gente utiliza e fez deles, se multiplicou ou não, né? E como a gente utilizou o nosso tempo, porque ele é sagrado aqui nessa terra, a gente tem aí, até, em média, aí, 85 anos aqui, e a terceira é o que eu fiz com a alma do meu filho. Então, assim, a gente vai prestar conta sobre se ele deu para você, porque assim, a gente, né, tem um corpo aqui, a gente gerou. É responsabilidade da gente formar, educar, que é a parte mais difícil. Tem a formação, tem essa parte aí dos treinos, autonomia, mas tem a formação, educar uma criança não é fácil, não é fácil. Princípios e valores vai prestar essa conta. Princípios e valores serem plantados é muito difícil, porque você planta, só que daqui a pouco pode vir alguém e estragar toda a sua plantação, né? Então, é algo que tem que ser muito cultivado ali o tempo todo, né? Então, assim, a gente vai... É nossa responsabilidade. Não, e se acontecer alguma coisa? Eu falo para as mães, se é muita pergunta, eu fico preocupada quando eu não estiver mais aqui. A gente não sabe se vai estar viva amanhã, não sabe, nem dos nossos... A gente quer que seja nós primeiro. Na verdade, tem um monte de mãe típica que fala, eu prefiro que leva, ao contrário, porque eu não quero que o meu filho fica. Falei, peraí, você não é Deus? Calma. E assim, o que eu sempre falo aí a superproteção tem limite. Você protege dando autonomia. Porque senão, se você superproteger a ponto de limitar a evolução dele, quando você não tiver mais, tudo que você lutou tanto vai por água abaixo, porque ninguém vai fazer o seu papel. Ninguém. E essa coisa assim de eu vou proteger, mas eu vou ensinar. Eu vou proteger, mas eu vou dar autonomia. Eu vou proteger, mas ele vai ter que aprender a se virar sozinho, pelo menos quando não tem a nível 3, coisas básicas. Ele vai ter que ter função, ele vai ter que ter pedido, porque senão tudo que você lutou a vida inteira para não acontecer com ele, invariavelmente, se você for primeiro, vai acontecer. Então você tem que fazer de tudo para deixar ok para ele, né? E aí quando a gente fala de ter a nível 1, essa parte preocupa um pouco menos. Nível 2 e nível 3, autonomia. Né? O seu trabalho é para dar autonomia para ele literalmente ser o maior ajudante das pessoas com quem ele conviver. Né? Porque daí ele vai deixar de ser como que eu vou te dizer isso? Mas ele deixa de ser uma preocupação a ponto da pessoa falar, meu, dá remédio para ele dormir, para ele não se machucar. Sim. E ele vai ser o ajudante. E aí você... olha o que ele consegue auxiliar outras crianças também, nível 3, com mais dificuldade que ele, pela qualidade que você plantou. Né? Então, você planta hoje para no amanhã você ficar um pouco mais tranquilo. Né? E mesmo quando a gente fala de filho típico, né? A maior função que a gente tem quando você tem um filho é que ele seja independente. Sim. Né? Mas também, e a reflexão que eu fiz esses dias, mas também tem essa preocupação. Mãe que é mãe, que tem só alguns que gera, que não são mães, não tem, né? Só gera, né? Sempre vai ser a preocupação dele no mundo. Porque nós, mães atípicas, tem algumas preocupações em relação à autonomia, independência. Mas assim, tem caso da minha família que até hoje é filhinho da mãe, porque foi pro caminho errado, fez escolhas erradas. Até hoje está sendo filhinho, porque fez escolhas erradas. Então, tem questão moral, muitas coisas. Então, eu falo, mãe, tem filho. Uma senhora falou uma vez isso para mim: olha, filho, você vai ter filho. Nunca mais você vai dormir igual antes. Todos os dias você vai ter preocupação. Falei, gente, estava certo. É o tempo todo. É o tempo todo. E você mais quer que seja feliz. Né? Esse é o objetivo. Eu quero que ele esteja bem e seja feliz. Então, para isso, a gente tem que investir um pouquinho do nosso tempo agora. E assim, não é tempo quantidade, é tempo qualidade. Porque às vezes você fala assim, putz, mas eu vou chegar cansada, eu vou querer 15 minutos. 15 minutos de boa qualidade é melhor do que 5, 6 horas do lado, só do lado. De corpo presente. Então, 15 minutos de interação
é muito mais importante do que 3 horas junto, sem, sem trabalhar, sem fazer nada. Ô, Tânia, e também, uma coisa que eu aprendi também, não, às vezes, assim, até compartilho eu fazendo atividade na mesinha com o Thiago, fazendo atividade, alguma coisa sensorial assim, na mesinha, não precisa ser necessária, que algumas mães me perguntam, não necessariamente na mesa, mas o que eu falo é fazendo, igual, ajudando a limpar a casa, lavando a louça, fazer o suco, fazer a vitamina. Enquanto eu tô lavando a louça, arruma esses potes de plástico para mamãe. Guarda potes, exatamente. Enquanto a mamãe tá arrumando aqui, dobra essa roupa. Ah, não sabe dobrar. Não importa que vai ficar tudo amontoado. Ele tá ali tentando do seu lado e você tá conseguindo fazer alguma outra coisa, né? Então, esse tipo de autonomia também ajuda, né? Pega a fralda do irmão, guarda esse brinquedo aqui, arruma esse pote, coloca a mesa. Coloca no lugar. Tira a mesa, coloca a toalha, se não pode mexer na louça, coloca a toalha. São coisas do dia a dia que fazem muita diferença, né? E quando a criança se sente, ou adolescente ou adulto se sente útil, muda. Né? Então, só de você pegar uma vassourinha e falar, ajuda a mamãe a varrer, enquanto você varre, ele vai só passando a vassoura, espalhando que você varreu, não tem problema. Mas ele tá ali na mesma função, já dá muita. Ele já fica muito feliz com aquilo, né? Então, a utilidade, né? A sensação da utilidade. Que até a terceira pergunta seria como como família, escola e terapeutas podem trabalhar juntos para potencializar, que é uma bela palavra, os resultados da criança. Acho que isso. Tudo isso que a gente tudo isso, porque se você não faz isso em casa, né, e é isso, levo para a escola, levo para terapia, e em casa nada disso acontece, não tem generalização, não tem aprendizado e não é análise do comportamento. Não é. É o que eu falei, é um polvo, é um tentáculo, né? Os outros você não está trabalhando, né? Então, quando a gente faz o planejamento de ensino, por exemplo, eu vou trabalhar a comunicação, eu faço a reunião com a escola, eu explico como que aquele meu paciente está se comunicando, como que ele vai se comunicar dentro da escola, quais objetivos escolares, quais objetivos dentro de casa. E aí a gente vai fazer tudo junto, né? Por exemplo, se meu paciente usa comunicação alternativa, eu pego o planejamento de ensino da escola, introduzo na comunicação alternativa do meu paciente. E ele vai usar aquilo na escola, porque não faz sentido ele usar a comunicação alternativa para me falar o que ele quer dentro da minha sala. Primeiro, que é uma comunicação alternativa, né? Uma pasta de pedidos. E segundo, que é para ele usar em todos os ambientes, né? A língua dele. Então, ele vai usar comigo, em casa e na escola. Aí, em casa, eu posso treinar, por exemplo, para a mãe começar pedidos de comida, que é mais fácil. Depois que ele já está ok, começar pedidos de pessoas. Depois que já está ok, começar a descrição de lugares. Na escola, eu pego todo o pedagógico e insiro os conceitos que ele precisa na alternativa. E aí sim eu vou garantir que ele se comunique e utilize aquele tipo de comunicação para se expressar, para compreender, para desenvolver linguagem. Da clínica, ele tem que ser generalizado para todos os contextos. Né? Eu estou fazendo atividade de pareamento. Por que eu pareio? Não é porque... Um monte de coisa. Muitas coisas para sapato, chinelo, igual, copo, guardar o copo, pratos iguais na mesa, e tudo isso vai para a vida, né? Eu treino no consultório ele imitar. E na vida igual, tem que imitar. Tudo. A gente aprende por imitação, né? A gente aprende por imitação. O bebê aprende por imitação desde que nasce. E aí, se eu tenho uma criança que não imita, ele não vai ter grandes repertórios. E, inclusive, vai ter problema grande de fala. Vai ter problema grande depois de escrita e alfabetização. Então, eu treino imitação na clínica que eu quero que ele imite na vida. E aí, como que eu vou treinar essa imitação em outros contextos? Né? Então, tudo que a gente faz dentro do plano terapêutico na clínica, ele tem que ir para a vida real, ele tem que ir para a escola, ele tem que ir para dentro de casa. E a gente vai galgando com a família devagarinho, né? Faz isso. Conseguiu? Consegui. Aí você vai dando objetivos aos poucos para garantir que eles vão fazendo e não vão desistir. Mas ao mesmo tempo, quando a família começa a fazer e começa a ver o resultado, é motivador para a família, óbvio, né?
E aí a família vai começando a fazer cada vez mais, vai começando a se estruturar cada vez mais e acreditar que aquilo vai dar certo. Uhum, uhum. E vai gerando mais potencialidade nessa criança e E a assim. escola também. Porque a escola fica totalmente perdida. A escola não sabe lidar com comportamento, a escola não estudou nada sobre isso. E aí, quando você dá uma ferramenta para a escola que é, nossa, se eu estava pedindo assim, não estava dando certo. Agora eu pedi assim, ele começa a fazer. A escola, graças a Deus, é o que ele quer, o que a escola quer realmente é essa funcionalidade acontecendo que eles não sabem gerar. E aí você consegue fazer a generalização acontecer de verdade, né? Olha, escola é um desafio. Escola. Eu sou autista, né? Escola, vou falar para você, o terror. A minha diferença é que eu amava escola. Então, como muita curiosidade, né? Eu amava o ambiente escolar. Só que, para mim, escola, questão sensorial, questão da socialização, tem muitas coisas que é terror. Mas eu sou dislexa, então tem algumas coisas que tem aquele contraponto, sabe? Que vai ajudando em equilíbrio. Então, tem isso aí. Gente, vai ficar gravado. Eu não lembro quem que eu falei que sim. Vai ficar gravado sim, tá? E depois, para ficar mais fácil ainda assistir a live, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. No link aqui lá na bio lá, tem um link do YouTube, fica até mais fácil para todo mundo poder acompanhar, assistir lavando louça, trabalhando, coloca o fone e assiste. E a gente faz isso para facilitar para assistir as lives ao vivo. Tânia, bom, se tiver pergunta, já aproveita e deixa aqui para a Tânia responder para a gente, tá? Esse é o momento, a gente respondeu aqui 3 perguntas, até por conta do tempo aqui da Tânia. Mas, indo para a reta final, eu faço algumas perguntas para os nossos convidados. Tem tudo a ver aqui com a gente. Tânia, se você pudesse ter o seu mundo, aqui a gente tem um mundo tipo luz, né? Então, um mundo de acolhimento. Thiago tá fazendo bagunça que eu tô ouvindo aqui. Tá na bagunça. Um mundo de acolhimento, um mundo que a gente de respeito, a gente quer realmente fazer essa ponte e a gente acredita muito, a nossa família acredita muito, profissional, família, tudo tem que estar junto, não é um brigando, não, é estar junto, né? Então a gente acredita nesse mundo, nesse universo, então por isso é um mundo atípico luz. Mas se a Tânia pudesse ter o seu mundo, um mundo que pudesse ser para sua família, ou um do que você pudesse deixar para sua família como legado, o que não poderia deixar de ter no seu mundo, que você falasse assim, ó, isso aqui não poderia deixar de ter no meu mundo, que é muito importante para mim. O mundo da... São tantas coisas, mas a que eu acho mais é muita coisa, né? É algo muito complexo, assim. Mas olha, uma das coisas que eu acho mais importante é a parceria. Parceria. Eu acho que você saber o seu valor, saber o valor dos outros e as pessoas competem demais, isso muito me incomoda. Me incomoda demais essa competição, né? E é assim, eu acho que valorizar e saber que todo mundo tem espaço para crescer, para aprender, para se desenvolver e ninguém tem que apagar ninguém. O brilho do outro, né? Eu não sei se as pessoas têm essa preocupação em apagar o outro, né? E isso me incomoda demais. Então, eu acho que essa questão do respeito pelo outro e a parceria. Você não tem que apagar ninguém para brilhar. Você brilha, o outro brilha e que bom, né? Porque daí as pessoas... O mundo fica cada vez melhor, né? Todos os lugares que a gente vive fica cada vez melhor. Não tem... até para você ser mais luz, você precisa iluminar o outro. Exatamente. Não é lógico. Para a gente iluminar mais, a gente tem que iluminar o outro, estar perto de pessoas que são iluminadas, então não precisa disso. O egoísmo me incomoda demais. Oi? O egoísmo me incomoda demais. Aquela coisa de você querer tirar vantagem do outro, muito me incomoda. Isso realmente é algo que para mim é muito, sabe, mexe muito comigo, assim. Eu não gosto e eu repudio demais. O ego é algo que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Porque tudo bate lá no ego, tudo o egoísmo, né? Igual você falou em relação à mãe protetora, a mãe que, né? Isso é egoísmo, é o filho, é meu filho, é só para mim, eu vou fazer. Isso é egoísmo do ser humano.
Então, geralmente, todo comportamento... Bom, eu não sou analista do comportamento, mas eu trabalho com pessoas, né? Mas, geralmente, todo comportamento ali que está ligado bate ali no egoísmo, né? O ego nosso, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar todo sempre em relação ao ego. A outra pergunta é, o que é sucesso para você, Tânia? E aí, sucesso, quando eu falo, não estou falando profissional, pessoal, o que seria sucesso para você? Uma definição de sucesso? Definição também é uma definição difícil de ser feita. Mas eu acho que sucesso, para mim, está atrelado à felicidade. Objetivos atingidos que me remetam à felicidade. Uhum. São perguntas complexas, né? Bastante, são profundas. Mas acho que é isso, assim, é o que te faz bem, o que te faz feliz. Ok. E se você pudesse deixar uma frase para a gente finalizar, uma frase que muitas pessoas pudessem ter acesso nas redes de comunicações, internet, todas as redes, canal, TV, qual seria a frase ou palavra que você sentir mesmo no coração, se você tem uma com você, ou que você sente no coração de falar para as pessoas, o que você diria para as pessoas? Não sei, isso é uma coisa que mexe muito comigo, tá? E aí é uma frase bem profissional e não é à toa que toda essa trajetória que eu te falei, tudo isso que a gente conversou. Uhum. Todo ser humano tem o direito de se expressar, de se comunicar, de falar o que pensa, de falar o que sente, ser respeitado por isso. E independente dele ser uma pessoa que fala, que gesticula, que escreve, ele tem esse direito. Então, cabe a nós dar ferramentas para todas as pessoas do mundo poderem se comunicar. Que eu acho a pior coisa do mundo, por exemplo, isso eu vejo muito no meu cotidiano e não é à toa que eu trabalho com isso. O paciente querer, por exemplo, fazer xixi e ficar nervoso porque não sabe pedir para ir no banheiro. Eu acho isso muito triste. Então, eu acho que todo mundo tem esse direito de se comunicar com respeito, como eu falei no começo, ninguém querendo apagar o brilho de ninguém. Com respeito, todo ser humano deveria ter esse direito, esse prazer de se comunicar, de se expressar, de falar: eu estou triste, eu não quero, eu quero fazer isso, eu estou nervoso por causa disso. E que a gente possa cada vez mais dar essas ferramentas, né? Eu vi um vídeo que, nossa, me emocionou muito. Foi assim, mais ou menos assim. A criança, adolescente, adolescente, estava na cadeira de roda e aí ela estava tentando se comunicar com o pai. Alguma coisa estava acontecendo com o peixinho no aquário. Parece que o aquário caiu. Não, o peixe saiu do aquário. E ela começou a fazer de tudo. Aí, de repente, caiu o aquário, quebrou e o pai brigou com ela. E ela só tentando falar pro pai que o peixinho caiu. E aí, depois, ela, em alguma máquina... Gente, eu vou tentar resgatar, eu te mando esse vídeo. Em alguma máquina ela conseguiu falar pro pai que era o peixe. O peixe tal. Aí ele viu, putz, era o peixe. Ela tentando falar que caiu, tava tentando chamar e não aconteceu. Não conseguia se comunicar. E o Tite é um não verbal, né? Ele só fala algumas palavras e quando muito quer. E esses dias, ele colocou, pegou o dedo do meu esposo e colocou aqui na boca. E meu esposo viu aquilo com um certo... alguma coisa que assim, seria legal ele pedir para as pessoas fazerem isso. Aí ele falou: filho, você não pode pedir para as pessoas, falar para as pessoas colocar o dedo na sua boca, não pode. Aí ele me contou. Eu falei: amor, o dentinho dele tá mole. Ele tá mostrando que o dente tá mal. Nossa, ele ficou muito mal. Nossa, ele ficou muito mal. Ele falou: caramba. Eu chamei a atenção dele. Eu falei: então, ele tá mostrando só que o dentinho dele tá mole. Às vezes eu tenho gente que fica nervoso de entrar em crise com autolesivo porque tá com calor. Exato, porque a gente não tá conseguindo. E aí, até crianças que são verbais e não tá conseguindo expressar aquilo. Aqui a gente fez várias lives com nutricionista falando sobre a questão dos gases, né? A questão do desconforto, uma relação com nutrientes ali. E eu tenho um detalhe, eu falei depois dos 5 anos. Eu era não verbal. E aí minha avó fala assim: você falava tudo com mal. Você falava tudo com mal, então gira. Apontava. Aí teve uma vez que ela contou assim: olha, a gente chegou em casa, você tava com o seu avô, a gente chegou, eu, sua mãe, seu avô falou: olha, eu não aguento mais, essa menina aí tá pedindo o dia todo alguma coisa, eu não sei o que é.
Aí fui apontar, mostrei para minha avó. E aí minha avó falou, ela só queria o suco da Xuxa. Entendeu? Então, assim, gente, como é maravilhoso a gente poder... O dom, e eu falo muito sobre o dom da fala, né? Para a gente utilizar. Utilize o dom da fala, o que você faz, como você ajuda as pessoas. Utilize, passe isso adiante, porque se Deus deu esse dom, use esse dom. Não fica guardando para você. Vai trabalhar essa timidez, esse desconforto, a insegurança, os medos. Utilize o dom. Gente, eu sei que a oração da minha mãe foi atendida. Porque um dia ela queria que eu falasse. Essa oração é para o meu filho. E eu quero que ele já se comunica da forma dele. E quando ele conseguir verbalizar isso, eu quero que ele continue sendo uma ponte para as pessoas, né? Um propósito na vida dele, como eu fui na vida da minha mãe. Então, eu falo muito sobre isso aqui. E que bom que nós temos profissionais fono para nos ajudar a potencializar a nossa voz. Né? O que seria de nós sem vocês, né? Nada. Eu acho que esse é o grande propósito, assim, porque eu acho que não tem nada mais prazeroso do que pegar um paciente não verbal e você começar a trabalhar a comunicação e trabalhar a comunicação, e aí do nada esse paciente trazer um repertório novo. Sim. Né? Do nada esse paciente trazer alguma coisa que você fala, nossa, eu não treinei isso no naturalístico, e ele trouxe. Gente, é muito, uma sensação muito gostosa. E quando isso acontece, as mães chegam vibrando, né? Tânia, você não sabe, ele pediu algo assim totalmente... Ele foi no restaurante, ele pediu linguiça, sozinho. Ele pediu para subir escada. Então, assim, muito legal. E eu acho que o quanto que eles acabam sofrendo muitas vezes pela ausência da comunicação, né? Para eles é um sofrimento, né? Então, por isso que eles acabam entrando tanto inadequado e entra em crise, é muito triste isso, né? Então, que bom se todos pudessem se comunicar. Mas eu acredito muito que também a tecnologia, trabalho um pouco também com tecnologia, né? Então, assim, acredito muito que a tecnologia vai nos ajudar nisso. A gente vão ter... eu trabalhei com muitas pessoas autistas na empresa, né? A empresa era de tecnologia. Então, eu já trabalhava com muitas pessoas autistas. Eu acredito muito em potencial de pessoas autistas que tem hiperfoco nesse segmento de construir máquinas também para nos ajudar, essa sincronização com os neurônios. E a gente também... Outras ferramentas, assim como um dia... Tem um livro... Não sei se você conhece esse cara aqui, Napoleão Bonaparte. Napoleão Hill, adoro ele. Napoleão Bonaparte. O filho dele não ouvia. E aí ele fala em alguns livros, né, que ele não levou o filho dele para uma escola de educação especial, porque ele acreditava que alguma coisa ia acontecer, o filho dele ia poder ouvir. E anos depois foi feito o aparelho auditivo e ele começou a ouvir. Entendeu? Então, um baita de um executivo, um baita de um empresário, o filho dele. E então, eu acredito também que nas existências de tecnologia que vai ajudar essa funcionalidade, como a gente vê pessoas paralíticas andando através de uma proteína, né? Então, muita coisa vai acontecer. Né? A gente já está passando por várias transformações e eu acredito também que é essa questão de tempo. E evolução, né? Então, assim, a gente já tem muito recurso para usar e vai chegando cada vez mais recurso, né? Com certeza. Tânia, queria te agradecer, gente. Queria agradecer também vocês que estão ouvindo conosco, todo mundo também que entrou. Vai ficar gravada essa live. Eu não sei que dia, mas o time vai dar um jeito de mandar logo para o YouTube. Mas vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu queria agradecer todo mundo que está conosco ao vivo. Tânia, queria te agradecer. Queria deixar meu agradecimento especial. Obrigado pelo livro, mandar um livro para mim poder ter mais conhecimento. Isso é muito importante para mim, toda a minha família. Tudo que a gente faz aqui com muito amor, pensando nos profissionais e nas mães, nos pais, para ajudar esses pequenos. Essa é a nossa missão hoje da nossa família. Então, queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas poderem te seguir, como fazer contato com você, sobre a clínica. Então, fala suas redes sociais, verbaliza até por conta de ficar disponível nas plataformas. Tá bom? O meu Instagram é fono.taniaregina. A clínica, eu montei o site esse final de semana de madrugada, então eu estou montando ainda. Chama Neuroação by Tânia Regina. O site é www.neuroação.com.
Estou construindo ele ainda. E é Clínica Neuroação no Instagram. Inclusive, no site, eu estou montando algumas coisas bem bacanas. Quando você entrar no site www.neuroacão, né? Tudo junto.com. No rodapé, tem materiais para famílias. Tem e-books gratuitos, vários e-books gratuitos que eu já escrevi. E eu vou começar a inserir quadros de rotina, quadros de encadeamento para o pessoal poder fazer download e utilizar no dia a dia, que são materiais bem legais. E tem o blog também, né? Como eu construí o site esse final de semana, tenho 2 postagens no blog, mas o objetivo, assim como no meu Instagram, é trazer informação com ciência de verdade, né? Então, acompanhar ali nos blogs, porque tudo que eu posto é baseado em artigo científico, os artigos têm 2, podem ser consultados, não é nada o empirismo das vozes da minha cabeça, porque eu acredito muito na ciência e eu acredito muito que a propagação da informação salva muitas vidas. Então, isso é muito importante, tá? Colocar os artigos. Vou falar sim. com uma profissional que trabalha com marketing, que eu trabalho com marketing. Nós precisamos de profissionais que trazem artigo científico, porque a gente está numa bolha de Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+C. Então, trazer artigos, da onde veio isso é muito importante. Eu também acredito muito na ciência. Então, parabéns por isso, por manter isso e trazer para o blog, é bem legal. Porque a informação é o que salva, né? E nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer terapia, tem plano de saúde para reembolso. Então, as pessoas acabam buscando muitas coisas em rede social, né? E se a gente tem essa questão do Ctrl+C, Ctrl+V, que às vezes nem o profissional sabe direito o que ele está escrevendo ali, porque nem foi ele que escreveu. Isso que eu ia falar, porque não é ele. É muito complicado. Então, acho que a informação de verdade, né? A ciência de verdade é o que salva. Então, seguir bons perfis, os meus estão aí, eu sigo vários bons perfis e eu acredito que a informação salva vidas, literalmente. Perfeito. Não só de pacientes, como de famílias, né? Sim, com certeza. Deus abençoe. Fica para o nosso mundo. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe grandiosamente sua vida, seus talentos. Obrigada. Multiplique. Agora eu vou deixar entregar você para o seu pequeno pouquinho, que você possa ter uma bela noite. E seja muito bem-vindo aqui quando a gente puder ter um outro bate-papo, um outro encontro, falar sobre outros temas, comunicação, mais alternativa. Porque são temas assim um pouco desmistificar mesmo como que essa questão da linguagem, o que é a fala, tema legal também que a gente pode pensar. Transtornos motores da fala, que o pessoal confunde muito, apraxia de fala. Sim, também. Também. Teve live sobre isso. São temas assim bons para também profissionais. Às vezes para os pais é um pouco complexo, mas para profissionais é muito importante. Tá bom? Sim. Deus abençoe, viu? Amém. Você também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.